Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Acompanhadas. Eu sou a Nina Sag, acompanhante e host. A gente está começando mais um episódio. Aqui ao meu lado como co-host, ele que você já viu ele por aqui, a figurinha carimbada Gabi Speck. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Nina. Olá, meus queridos e minhas queridas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Tá animado esse episódio, né? Tá animadíssimo. Ó, tem umas perguntas aqui que, meu Deus do céu, você vai deixar eu apresentar o convidado hoje, né? Com certeza, com certeza. Não cometerei mais gafes aqui. Mas eu vou te zoar o tempo todo. Pode zoar, Nina, eu deixo. Então tá, vamos falar desse convidado. Esse convidado, ele é médico psiquiatra, especialista em sexualidade e educação sexual. Ele escreve para colunas de veículos importantes na mídia e acumula mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Só lá no TikTok, gente, é 1 milhão e 200 e poucas pessoas. A gente vai conversar então, com muito prazer, Jairo Bauer. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bem-vindo, Gente, Jairo. Obrigado, Gabi, Nina. Tô super feliz de estar aqui e pronto pro papo. Sem tempo ruim. Ai, a gente que tá. Eu fiquei pensando nisso. Cara, eu vou ficar de frente pro Jairo Bauer. Dá uns frio aqui na barriga. Mas, doutor, me fala uma coisa. Como que foi essa... O senhor é médico psiquiatra. O Google não tá errado, o Wikipedia não tá errado, tudo certo, né? Como é que foi essa migração para especialista em sexualidade? Então, Nina, eu fiz faculdade de medicina aqui em São Paulo e tal, e aí depois da faculdade a gente vai fazer uma especialização, né? E eu fui escolher a área da psiquiatria, que é a área que eu gostava, comportamento humano, emoções e tal, né? E dentro da psiquiatria, né, eu estudei aqui na Universidade de São Paulo, e dentro da psiquiatria a gente tinha alguns grupos, né? Então, o último ano da residência médica, você tinha que escolher um grupo que você tinha afinidade. Então, tinha o grupo de esquizofrenia, o grupo de transtornos afetivos, que é depressão, o grupo de ansiedade e tal, e tinha um grupo se formando que era o grupo de sexualidade humana. E é um assunto que eu sempre curti, né? Assim, durante a graduação inteira, a gente tinha muito pouco sexualidade na graduação e tal. E aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com isso na residência, né? Olhando para esses aspectos mais comportamentais, eu achei super legal, né? E aí, eu fui lá e fui estudar isso, Nina. Eu fiquei curiosa se foi... Aí eu comecei. E aí, por coincidência... o finalzinho da residência é quando eu sempre gostei muito de comunicação, né? Eu brinco que eu talvez devesse ter feito jornalismo ou publicidade, não fiz tal, mas eu acabei me aproximando muito dessa história, e aí no finalzinho da residência eu comecei a escrever para a Folha de São Paulo, né? Tinha uma coluna de saúde e tal, abri uma vaga, me candidatei, passei, comecei a escrever sobre saúde, e dentro da Folha, né? Além da página de saúde, a gente tinha um caderno para adolescente que chamava Folhetim. E aí o Folhetim me propôs uma coluna em que eu interagisse com o público, responder dúvida de adolescente. Eu falei, nossa, que legal, uma coisa que eu gosto muito e tal. E aí, assim, dúvida de adolescente é o quê? É sexo, né? Então, basicamente, a gente começou a falar de sexo com adolescente, e esse trabalho do Folhetim tem exatamente 30 anos que começou. Ele foi o embrião de todos os outros trabalhos que eu vim fazer em rádio, TV, internet. Foi o começo de tudo. O pontapé ali. Pontapé inicial. Não, e isso direcionou muito o seu público, né? Porque com todo mundo que a gente trocou a ideia aqui, e é muito engraçado isso. Ou todo mundo nessa faixa de 30 anos te conhece lá da Atlântida, e o seu público esse, que inclusive que é aqui da equipe, sabe quem é você. E uma coisa que eu achei fantástico, enquanto a gente pesquisava nomes lá, a gente fala, o Jairo Bauer. E aí um colega nosso da produção falou bem assim, eu conheço ele do TikTok. Aí ele tá no TikTok? Aí eu fui lá abrir a conta dele. O Bruno, querido, um abraço pra você, o Bruno que é nosso amigo. E gente, o Bruno conhece? Eu não achava. O Bruno deve ter uns 20 anos. E aí ele conhece por conta do TikTok. Falei, que coisa doida, porque você consegue trazer um público muito jovem e a sua linguagem é muito simples para isso. Simples no sentido de todo mundo entende. Né? Tanto o público lá adolescente quanto a galera adulta. E agora você falando desse vídeo do 11 anos, 11 centímetros, tava falando disso de manhã, no café da manhã. Gente, olha o tipo de vídeo. E você responde isso com uma simplicidade e uma seriedade que é o ideal, bem equilibrado. Tem que ser muito versátil, né? Pra você conseguir se comunicar assim, com diferentes públicos. E você sabe assim, eu acho que eu tenho uma afinidade com esse público jovem, assim, porque assim, eu parto do pressuposto que eles querem ser respeitados, eles querem ser entendidos
entendidos como pessoas autônomas, né? Então, às vezes chegam as perguntas mais surreais, mas aí você fala assim, não, esse cara é um cara que tá procurando o caminho dele na vida, né? Ele tá tentando entender o espaço dele no mundo, ele é bem inexperiente, então assim, acho que o ponto número 1 é tratar esse cara com respeito e valorizar essa autonomia. Então, acho que eles curtem isso, né? Então, o TikTok foi uma surpresa para mim, porque você sabe, né? A gente, das gerações mais antigas, tal, a gente tem mais dificuldade de trabalhar em redes sociais, né? E aí tem um time, tem um pessoal que me ajuda, tal, né? Tem uma editora lá no site, eu tenho uma editora de redes sociais, tal. E ela falou assim, vamos fazer TikTok. Eu falei, mas fazer dança, ficar fazendo gracinha, não vai dar certo. Não vou conseguir. Ela falou assim, não, vamos tentar fazer conteúdo, tal, não sei o que lá. E aí a gente começou e assim, deu super certo, né? E hoje, quando a gente vai fazer bate-papo, palestra em escola, né? Para esse público ali de 11 a 14, 15 anos, é surreal, assim, porque eles são mais fãs, assim, ardorosos do que eram na época da MTV, né? Quando a gente fez o programa na MTV, que também na época foi um impacto grande, né? Porque ninguém falava de sexo naquele momento na televisão, né? Então, é engraçado, esse público é muito fiel, assim, eles assistem os vídeos, e aí, assim, que você tava brincando, Nina, 11 anos e 11 centímetros, tá normal? Eu falei, tá, né? Calma, você vai crescer um pouco mais. E aí, assim, no dia seguinte, porque é um vídeo que, sei lá, 1 milhão e pouco de pessoas veem, assim, começa a chover dúvida, assim, e assim, 12 anos e 14 centímetros, 17 anos e 27 Começou a vir centímetros. as variações ali. E o mais engraçado foi doutor, tenho 14 anos e já tenho 17 centímetros. O senhor acha que tem algum risco dele encolher? Eu falei, não. Meu Deus! Falei, ainda bem, não tem risco. Muito específicas mesmo, né? Não, eu vi um outro também que era assim, devia ter o adolescente, lógico que é um adolescente, mas eu fiquei, gente, eles não sabem que isso vai acontecer. De um que ele ficou assim, eu tava aqui brincando, aí saiu um líquido, isso é normal, isso é o esperma, alguma coisa nesse sentido. Você lembra qual que é esse? Eu lembro. Que ele tava brincando com o pênis e saiu um líquido e ele nunca tinha saído, né? Era a primeira vez que ele tinha visto um negócio sair. Tô com vazamento. Assustou. Eu falei, não, meu amigo, ou são só os líquidos pré-ejaculatórios, ou parabéns, você, né, ejaculou pela primeira vez na sua vida. Que chama espermarca, né? Tem até um nome isso, né? Que nem tem a menarca na menina, a primeira menstruação, tem a espermarca, que é a primeira ejaculação dos garotos e tal. E aí eles ficam meio assustados, né? O que é isso? O que tá acontecendo? Eu tava mexendo, de repente saiu um negócio. E a família não falar muito sobre, muitas vezes, é uma coisa que acaba influenciando, né? O adolescente fica perdido, não sabe o que tá acontecendo com o próprio corpo. Exatamente. Você acha que essa busca nas redes sociais é falta da família explicar? E eu acho, Nina e Gabi, eu acho que sim. Em parte é isso, assim. É engraçado, né? Porque você pensa, o pai de adolescente hoje é o pai de... Ele é um cara que tem hoje 30, 40 e poucos anos, né? É um cara que ouviu a gente falar e ouviu várias... a gente teve mudanças comportamentais em relação à sexualidade muito importantes, né? Nos anos 90, anos 80, 90, a gente foi obrigado a falar muito de sexualidade por conta de HIV, né? Epidemia da AIDS e tal. Então, todo mundo começou a falar muito mais sobre isso, né? Então, esses pais, eles ouviram, né? Eles foram expostos a essas informações. Mas na hora que tem filho adolescente, os caras não conseguem. E aí na escola também aconteceu um fenômeno muito interessante, assim. A gente passou por uma onda conservadora braba aqui, né, no Brasil nesses últimos anos, tal, mas isso é um processo que já vinha acontecendo. As escolas não falam mais de sexualidade. Então, onde eles vão se informar, né? Eles vão se informar nas redes sociais. E nas redes sociais tem muita coisa legal, mas tem muita coisa errada, né? E aí o cara se informa dentro da bolha dele, né? E às vezes não consegue furar essa bolha. E aí um monte de conceitos, informações que são absolutamente equivocados, né? Mas eles buscam muita coisa na rede social, Nina. Muita. Eu falei sobre isso hoje também com um colega que cara, eu fico feliz de ver tantos adolescentes, pessoal jovem buscando esse tipo de informação lá contigo, que, beleza, vai tratar a questão com a seriedade, com a simplicidade que ela merece, do que elas irem até lá algum influenciador que se diz influenciador sexual, de sexualidade, que às vezes não tem toda uma bagagem, né, que você tem. Então, leva uma informação de uma forma legal. E isso é legal, que eles estão buscando esse caminho aí. E que bom que você, ainda que a gente tenha os desafios com algumas tecnologias, vai para esse caminho, porque você atinge um público muito
muito, muito maior, e esse público precisa disso, precisa de uma educação sexual com muito cuidado, justamente por essa questão do que você precisa saber sobre educação sexual na sua idade, que é um fator muito importante, né? Não é sair falando sobre sexualidade de qualquer jeito para qualquer idade. E aí isso me leva também a uma outra pergunta. Agora, se eu só comentar uma coisa sobre a minha filha. Minha filha, eu tenho uma filha de 15 anos. Bem adolescente. Bem adolescente. E um dia ela falou assim para mim: mãe, o que é motel? E aí então, eu tento ser o mais honesta com ela possível, dentro do que dá. Eu falei: Yasmin, motel é um lugar que as pessoas vão pra namorar quando elas querem um ambiente diferente. Elas cansaram da casa, então elas vão namorar no motel. Mas é isso, é só quando tiver idade, aí tudo bem. Aí ela olhou, pensou assim: eu sabia que estava errado. Por quê? Porque meu pai falou que as pessoas erraram a letra do motel com hotel. Excelente explicação. Né? Eu falei: então, seu pai deve ter se confundido, para não queimar o pai também, né? Deve ter se confundido. E aí, outra vez, de uma outra pergunta que ela nem lembro qual que é, eu sei que a resposta dela foi: se você não me falar, eu vou pesquisar no Google. Pois é uma geração, eles são super conectados, né? Eles têm essa característica de fazer troca de informação muito mais horizontal, né? Eles falam entre eles, né? Eles não precisam da gente, da autoridade, do pai, da mãe, do professor, do médico. Eles trocam muita informação entre eles, né? E não só no grupinho deles, mas com o mundo, né? Então, não adianta a gente inventar, não adianta a gente mentir, né? O que às vezes eu só acho que é isso que você fez com ela, né? Tentar entender dentro do contexto que ela está passando, da idade que ela tem, né? O que ela quer saber e o que ela pode entender. Porque às vezes, sei lá, tem uma criança de 7, 8 anos que quer saber como que ela foi parar na barriga da mãe. Mãe, eu sei que eu nasci da sua barriga, mas como que eu fui parar lá, né? Então, assim, aí a mãe fica com vergonha de falar e tal. E às vezes o que ela quer saber ou o que ela pode entender naquele momento é uma questão, assim, muito mais superficial do que a gente imagina, né? A gente já começa a arrancar os cabelos. Meu Deus, como que eu vou explicar que teve uma penetração, que um pai ejaculou e que... né? Então, às vezes, é uma coisa mais simples, né? Que vai dar conta da resposta Você vai delas. polir a informação para passar de acordo com a idade, né? Eu achava, quando eu era criança, que a gente era gerado porque saía do nosso umbigo uma sementinha e aí pulava no umbigo da outra pessoa. Eu achava que era desse jeito. Ui, sementinha perigosa, hein, cara? Que medo dessa Até me sementinha. explicarem. Parece aquela história que a gente responde muito essa, assim: doutor, moro na minha casa com a minha mãe e minhas irmãs, de vez em quando eu me masturbo no banheiro e caio, e eu tenho medo de cair um pouco de espermatozoide, sêmen no tampo da privada, ou dentro da privada, é a hora que ela apertar a descarga, minha irmã tá fazendo xixi, aí de repente sobe aquele esperma e ela vai engravidar de mim. Gente, que viagem. Mente mirabolante, né? Tipo, não, e eles entram umas noias, né? Umas encarnações, né? Caramba. Impressionante. Um dia me chamou muita atenção também, não sei se eu tô falando muito, se eu tiver, vocês cortam. Por favor, fale. Uma menina que ela contava pra mim assim: ó, doutor, eu moro numa casa, eu, meu pai e 3 irmãos, que minha mãe faleceu, minha mãe foi embora, eu não lembro exatamente o que aconteceu com a mãe dela, mas ela morava com eles. Sou lésbica, ela tinha 14, 15 anos, só namoro meninas, né? E eu morro de medo de eu engravidar de um dos meus irmãos. Aí, óbvio que você já fica preocupado com a questão de violência, Sim. assédio e tal, né? Aí ela explica um pouco melhor. Não, porque de repente eles estão tomando banho, usam sabonete, ou usam o mesmo banheiro que eu, ou de repente eles se masturbam e vão lavar a mão no sabonete, enxugam na toalha, aí se eu usar a mesma toalha, se eu usar o mesmo sabonete, se eu usar o mesmo banheiro, e aí eu vou engravidar e vai ser dos meus irmãos, eu sou lésbica, eu não quero engravidar e tal. Era Vira uma bola de neve ali. Calma, amiga. Não tem nada disso, não tem risco e tal. E é um pouco isso, né? Respeitar essa angústia deles, né? Porque como eles têm pouca experiência, qualquer gotinha de dúvida vira uma coisa gigantesca, né? Mas isso também é um sinal de que essa base aí da educação, ou em casa ou na escola, ela tá muito longe de mostrar uma realidade para eles do que... Sim. Nossa, porque para chegar nesse nível de pergunta, você tem que não se saber nada. E eu lembro que nas minhas
minhas aulas de ciências na escola, não lembro sobre essa parada, assim, exatamente como era engravidar, mas eu lembro, por exemplo, da minha professora explicando uma coisa muito... que para mim serviu pra vida, assim, ó, que foi... ela falando sobre a questão de estupro, como é que... eu tenho quase 40 anos. Naquela época ela falou sobre isso e eu fiquei espantada, que eu nem achava que era possível alguém, né, passar por uma situação sexual que ela não estava de acordo. Que isso, né, tem o nome de estupro. E ela falou assim que a pessoa que cometia esse estupro, ela se excitava justamente com a recusa da vítima. Então era isso, e que por alguma coisa, se ocorresse uma situação, ela estava tentando explicar como que a gente devia reagir. E isso me marcou muito, que no futuro, como acompanhante, eu atuo ainda trabalhando como acompanhante, mas lá atrás eu passei por uma situação muito parecida, assim. Foi uma única situação. Eu nunca tive essas coisas assim problemáticas. Passou por uma situação muito ruim. Não. Foi uma única vez e que eu soube lidar justamente por conta dessa orientação dela, que foi numa tentativa ali na hora do sexo, tava incomodando e eu pedi, tá incomodando, vamos parar? E a pessoa, não, vamos continuar. Eu falei, não, vamos parar. E a pessoa, não, vamos continuar. E eu me liguei rápido, assim, que seria uma situação que quanto mais eu forçasse, não mais ele ia insistir. Eu falei, então, ok, deixa eu entender aqui e vai acabar, beleza, vamos nesse caminho. Mas isso me serviu no momento que eu jamais imaginei, sabe? Então, às vezes, acho que tem essa coisa da escola não entender qual é o limite dela, o que ela precisa ensinar. Os pais também não sabem. E assim, ó, hoje, olhando, eu fico pensando assim, cara, que professora louca falar um negócio desse, porque naquela época, falar sobre isso, se bem que naquela época os pais também não ficavam em cima, ninguém ficava com uma câmera filmando o que você estava falando em sala de aula, por mais que eu achasse que a nossa idade para aquele momento não era adequado, hoje eu penso isso, não era adequado para ensinar esse tipo de coisa, mas que serviu. Eu fico percebendo que as escolas e os pais ficam muito perdidos no limite. O que eu posso falar para o meu filho se ele chegar com uma pergunta de 5 anos? Como que engravida? Por que meninas têm isso e meninos têm aquilo? Como que é o limite? Pois é, eu acho que assim, a gente tem que tentar lidar com essa história com uma certa naturalidade. Acho que a gente tem que naturalizar essa discussão de sexualidade. Vou contar 2 histórias para vocês que eu acho que são muito emblemáticas disso. Uma vez um amigo meu, médico, chegou para mim apavorado, contando que ele tinha uma filha de 5 anos, 4, 5 anos, e a menina tava brincando com ele, né? E aí ela falou assim, papai, sabe por que eu gosto de brincar no seu colo? Aí o pai falou assim, não, meu amor, por quê? Porque toda vez que eu brinco no seu colo, eu sinto a xoxota bater no coração. Aí o pai pegou assim, né, assustado assim, né, o que é essa menina, que tá acontecendo, tal, e ele tirou ela do colo dele e falou assim, então vai brincar no chão, tipo, não sei como lidar, vou parar com isso. E aí, na verdade, o que a menina com 5, 6 anos de idade está descrevendo? Uma sensação, né, não tem essa conotação de prazer, de sexo, de erotismo que a gente adulto tem, né, ela está descrevendo uma sensação que podia ser, né, ela na almofada, ela no chão, ela no tapete, ela no chuveirinho e tal, né? Mas o pai ficou tão assustado com aquilo, né? E alguns pais podem, né, ter até uma reação do tipo punitiva, né, em relação a isso, e aí você introduz na relação da criança com o seu corpo, com as suas sensações, com a sua descoberta, uma coisa muito pesada, né, e não é nada daquilo, né, ela tava falando, né. Ela nem sabe interpretar ainda o que é. Não, Sim. né, então acho que esse é um ponto importante. Isso que a Nina falou também da escola, eu acho que a gente deu uma encaretada, né, na escola, né, assim, Deu. e acho que esses últimos anos, né, a gente passou por um governo muito conservador, que eu acho que ele polarizou as pessoas, né, e tudo virou discussão política, né, então discutir sexualidade virou uma questão política, é uma coisa da esquerda, mas como assim, né, discutir sexualidade é uma questão de todo mundo, e aí é até importante você falar de sexualidade e não só
só, né, das questões biológicas, vamos chamar assim, da parte burocrática da sexualidade, que é a prevenção de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis de gravidez indesejada, mas falar de emoção, falar de afeto, falar de desejo, falar de prazer, né? E a escola se omite dessa discussão e é importante, exatamente por isso que a Nina está contando, né? Você contar para uma menina ou para um menino, né, o que é o limite do corpo dele, como que ele lida com o corpo dele, como ele lida com alguém que pode estar querendo invadir a intimidade ou a privacidade dele, né? Então, falar de sexualidade, você, inclusive, ajuda a criança a se defender melhor na vida, Com né? certeza. Então, com que certeza. é esse exemplo que a Nina contou, Só tem pontos né? para agregar, né? Porque eu acho que tem muito aquele discurso do se eu falar sobre sexualidade, eu vou estar incentivando meu filho a transar. Meu, Pois não é. tem isso, entendeu? Se eu falar sobre preconceito, vou estar incentivando meu filho a virar gay. Não existe isso, sabe? Exatamente. As pessoas têm tanto medo, né? E se a gente naturaliza essa discussão, né? Eu acho que fica muito mais tranquilo, né? Assim, todos os estudos que a gente tem no mundo inteiro mostram pra gente que falar de sexualidade, né, na infância e na adolescência, não faz o jovem fazer sexo mais cedo. Inclusive, faz ele pensar melhor no momento de fazer sexo. Pode Exatamente. até adiar o projeto de início de vida sexual. Se você deixa um vácuo no meio do caminho, né, não fala desse assunto, né, aí sim você pode estar fazendo com que ele inicie mais cedo, até corra riscos Você abre brecha para desnecessários. impulsos, né? Que vai ter ali. Exatamente. A mesma coisa, vamos falar de preconceito, combate a preconceito, discriminação, orientação sexual. Ninguém vai virar gay porque você está discutindo sexualidade na escola, né? Exatamente. Mas você pode simplesmente se tornar uma pessoa melhor e que lida melhor com as pessoas que tenham outras orientações sexuais. Então, eu acho que esse é o ponto, né? E acho que quem tem muito medo, né? Vai começar a fazer sexo cedo, vai virar gay. Normalmente quem tem algumas questões muito sérias, assim, alguns conflitos internos, psíquicos, muito sérios, mal resolvidos, né? E que aí tenta descontar Acaba por outros projetando, canais. Projeta, exatamente. Agora, levando essa discussão para a vida adulta, quais são as queixas hoje? Do adolescente a gente viu. E os adultos, as queixas maiores, tá em questão física ou psicológica? Você sabe que as pessoas têm dificuldade de separar as questões físicas e psicológicas, né? Então, às vezes, recebe muita dúvida de adulto, né? Vamos chamar homens jovens, assim, de 30, 40 anos de idade, que estão com ejaculação precoce ou que tem algum episódio de dificuldade de ereção. E, assim, sempre eles acham que eles têm uma questão física, ponto, né? Então, assim, tem uma dificuldade de enxergar que, na esmagadora maioria das vezes, principalmente para os homens mais jovens, né? Até os seus 50, 55 anos, né? Na esmagadora maioria das vezes, as questões são de fundo psicológico e emocional, né? Então, eu tô ansioso, eu tô tenso, eu tô inseguro, eu tô preocupado, eu tô infeliz no relacionamento, enfim, né? Essas questões emocionais têm um peso, né? E podem dificultar a vida sexual da gente, homens e mulheres, né? Então, essa pergunta da Nina é boa porque, assim, já mostra que muitos adultos ainda têm uma dificuldade de olhar para essa questão do emocional, do psicológico, como causa, né, das suas eventuais dificuldades sexuais, né? Então, os homens, normalmente, Nina, as principais queixas são dificuldade de ereção, ejaculação precoce, alguns retardo ejaculatório, mas menos que essas duas, e alguns insatisfeitos, mesmo homens adultos, assim, muito insatisfeitos com a questão da imagem corporal. Meu pênis é pequeno, meu pênis é torto, meu pênis isso, meu pênis aquilo, e isso faz com que eu tenha vergonha de me expor, de estar no momento de intimidade com a minha parceira. Então, as dúvidas masculinas vão muito nessa linha, né? As dúvidas da mulher adulta têm mais a ver com se a gente for só pensar nas adolescentes, prevenção de gravidez indesejada é uma dúvida muito frequente, né? Fiz isso, fiz aquilo, tem risco, não tem risco, estava no período fértil, não estava, toma o pílula no dia seguinte, não toma. Então, a adolescente está muito nisso, né? A mulher mais adulta, né, está muito mais preocupada com a questão do prazer, né? E eventuais dificuldades de dor, desconforto que tem na relação sexual. Então, normalmente é dor e desconforto na relação sexual, dificuldade de orgasmo, né? Acho que são as dúvidas mais
comuns das mulheres adultas. Eu estou falando assim, adultas nessa faixa aí de 20 e poucos até 40 e poucos, 50 anos, né? E a partir dos 45, 50 anos, homens e mulheres, né? Aí já tem alguns componentes físicos, né, mais importantes, né? Então, o indivíduo, principalmente que às vezes não tem um estilo de vida saudável, né? Tem hipertensão, fumou a boa parte da vida, bebeu demais e tal, esse indivíduo pode ter um risco maior de ter algum fator físico para as dificuldades de ereção, por exemplo. E as mulheres, por conta da menopausa e essa fase de climatério e menopausa, pode ter também algumas dificuldades maiores na esfera sexual, que também tem jeito, são transitórias, podem ser, né, atenuadas e tal, mas nessa faixa que acho que você está perguntando, né, de 20 e poucos até os 40 e poucos anos, eu acho que essas são as dúvidas mais comuns. E as questões de relacionamento, né, Nina? Eu fico muito impressionado com isso, né? Hoje, como você tem uma fluidez maior, né, de formatos, possibilidades, isso é bacana, né, porque as pessoas se questionam mais, né, assim, o que serve mais para mim, né, tô no modelo que não tá funcionando porque é só trocar o parceiro ou a parceira e tentar, né, repetir o modelo, ou é uma questão de questionar o modelo, né? Então, né, todas essas possibilidades de relacionamentos não monogâmicos, que hoje, né, acho que é uma coisa que se discute muito mais, poliamor é um deles, enfim, né, e outros arranjos possíveis, né? Isso introduziu outras possibilidades na vida das pessoas, né? Então, acho que a gente começa a ver também um questionamento maior, né? Será que esse modelo é o modelo que está mais adequado para mim? Será que relação monogâmica é para todo mundo? Ou será que relação não monogâmica é para todo mundo? Né? Eu sou monogâmico e ela é uma não monogâmica. Como que a gente faz? Será que a gente acerta de alguma maneira? A gente consegue chegar ao meio termo? Então, eu acho que essas discussões de relacionamento, e isso pode impactar a sexualidade, obviamente, né? Isso também é uma questão bem importante hoje em dia. Eu fiquei bem impressionada aqui por esses dias, assim, como que a questão da comunicação bate muito junto com essa tecla aí do relacionamento que reflete lá na vida sexual. Porque se você não sabe conversar coisas básicas do dia a dia, né? Chegar pra parceira e falar que tem algo ali incomodando. Olha, eu não gosto do jeito que, sei lá, você fecha a geladeira, você bate a geladeira, não gosto. As pessoas têm dificuldade de falar algo que não agrada no outro, como se isso fosse um grande problema. Coisa simples, né? Até Simples. sexualmente falando ali. Não. E aí é que tá. Se você não consegue conversar sobre coisas simples que te agrada, muito provavelmente você não vai conseguir conversar sobre coisas mais difíceis que é a sexualidade. Então, às vezes, o casal passa ali a vida inteira fazendo coisas na cama que nenhum agrada do outro. Eu atendo muito cliente que vem com essa queixa do sexo oral, né? Eu não curto muito o jeito que a minha esposa faz o oral. Tá, mas tem quantos anos você tá casado e você não falou isso pra ela? É muito doido, né? Porque é uma coisa tão simples, mas falta essa comunicação mesmo das pessoas. E aí vai virando uma bola de neve depois. E como que... Daí eu fico pensando, cara, lá no momento do namoro, naquelas primeiras vezes ali, é onde... Tá, e aí tudo bem, você vai falar, isso hoje, mas... E eu também aprendi isso nos últimos anos. Talvez lá atrás eu também não soubesse, mas eu também não ficava com quem eu não me agradava. E o que eu vejo nos homens... daí você pode me falar se eu tô errada, tá? Não, discordo. Homem, ele avalia ali a parceira como um aspecto de, lógico, valores. Então, beleza, é uma mulher independente, uma mulher que estuda, uma mulher que trabalha, uma mulher legal e tudo mais. Aí, às vezes, chega na cama, não é o que ele imaginava, mas ele ainda leva os fatores, valores morais e sociais como critério para o casamento. Quando chega na cama, às vezes não consegue desenvolver a vida sexual, ele parte procurar uma opção lá fora. E aí, quando ele parte para procurar uma opção lá fora, ele acaba esquecendo da esposa. E eu falo, é uma bola de neve. Aí a esposa descobre, aí eles vão ter que lidar com outros tipos de problema, que é muito maior que se eles estivessem sentados para conversar. Doutor, é umas coisas assim tão simples. Normalmente o cara que me procura aqui não é o cara que vai para a pegada do... Porque tem cara que ele vem pela aventura, tem cara que vem porque o solteiro que não quer muita função, né? Ele quer um trem mais simples. Mas os casados que vêm com a queixa do não consigo fazer isso com a minha esposa por tal motivo, e me dá mais pena, porque ele já tem uma parceira ali que eu sei que ele ama,
mas ele não consegue desenvolver uma coisa sexual legal com ela. Pois é. Eu assino embaixo, assim, acho que a dificuldade de comunicação ou os bloqueios de comunicação, acho que atrapalham tanto os relacionamentos da gente, né? Se a gente for pensar isso, né? E é isso, assim, às vezes é uma coisa que podia ter começado lá atrás, no começo do relacionamento, que não é dita, não é explicitada, não é verbalizada, e às vezes a gente até entende. No começo, né, rola uma falta de intimidade, um constrangimento, uma vergonha, um medo de não conseguir estabilizar o relacionamento, mas à medida que o relacionamento vai avançando, né? Como é importante a gente falar, né, das coisas que estão incomodando. E outra coisa, Nina, que eu acho que as pessoas não percebem é que relacionamento é uma coisa dinâmica, né? Não é uma coisa estática. Então, sei lá, você e o Gabi estão namorando hoje e funcionam de um jeito. Dali a 5 anos, de repente, mudaram algumas coisas, né? Não funciona mais como funcionava. Alguma coisa que ele não gostava, ele passa a gostar. Uma coisa que ele gostava, ele passa a dar menos valor. Então, esse dinamismo no relacionamento, né, e essa dificuldade das pessoas enxergarem que as pessoas e os relacionamentos mudam, né, é um fator também muito importante, né, para a piora dos relacionamentos. E é isso, né, diálogo e conversa é uma coisa que tem que ser constante, né, assim, porque o Gabi de hoje é diferente do Gabi de 1 ano atrás, vai ser diferente do Gabi de daqui a 2 anos, sim. e a Nina também. Então, acho que essa coisa toda, né, faz com que, às vezes, você crie dificuldades de relacionamento muito grandes, né, que não precisavam existir, né? E outra coisa que eu acho que é interessante, né, às vezes o indivíduo chega à conclusão que, ó, eu amo essa mulher, quero ficar com ela a minha vida inteira, mas, né, eu preciso de ter outras parceiras. Ou, eu tô falando o homem, mas pode ser o contrário, pode ser a mulher Sim. também, né? Eu amo esse cara, é o pai dos meus filhos, quero ficar com ele para sempre, mas eu tenho vontade de ficar com outros caras, né? E aí, o que a gente faz? Né? A gente conversa sobre isso, né? Porque tem muito isso, acho que o Gabi usou essa palavra hoje, né? A gente projeta no outro, às vezes, questões da gente, né? Sim. Então, você cria expectativas, fantasias, e às vezes conversando, você consegue desconstruir um pouco essas projeções, né? E entender o que a pessoa quer naquele momento, né? Então, eu acho que essa conversa é importante também, né? Tipo, ó, te amo, mas, né? Só com você, sim, eu sinto que tá faltando alguma coisa. Como que a gente faz? A gente abre mão, a gente segue desse jeito, não atrapalha tanto, a gente, né, sublima e vai trabalhar isso em outros campos, ou não, né? A gente vai pensar numa possibilidade de que eu posso ficar com outras pessoas, você pode ficar com outras pessoas, isso não vai interferir no relacionamento, né? Que são, eu digo, são esses relacionamentos não monogâmicos, né? Que eu acho que é uma discussão importante também, né? E principalmente para o pessoal mais jovem, eu acho que assim, a gente percebe, Principalmente. né? Ele já tem uma visão diferente do mais ampla. relacionamento, né? É você separar o amor do prazer. Separar o amor do prazer. Eu faço muitos memes sobre clientes cuckolds que são casados, mas que têm fantasia em ser corno. Ou clientes que estão abrindo pela primeira vez uma relação para colocar um terceiro. E a galera comenta tipo assim: nossa, se me pedisse homenagem na hora eu terminava. Bicho, não é assim, cara. Você acha que você vai passar a vida inteira com a mesma pessoa, tendo o mesmo tesão? Não vai. Não é assim que funciona, né? As pessoas mudam. As pessoas mudam, sim. Agora, essa questão, a gente estava falando de tecnologia no início, de internet. Você acha que a internet, ela tá fazendo as pessoas transarem menos? A impressão que eu tenho. Você sabe que essa pergunta é muito boa, né? Porque eu acho que tá. Também acho. Não, tem alguns estudos muito interessantes com adolescentes. Eu vou te falar esse de adolescente, depois a gente fala nos adultos, né? Estudos feitos nos Estados Unidos. Tem uma pesquisa que é feita a cada 2 anos lá, que chama Youth Risk Behavior, né? Comportamentos de risco dos jovens, né? E aí eles fazem isso a cada 2 anos, sei lá, 20, 30 anos. E aí, a última pesquisa que a gente tem mostra que nunca você teve tanto jovem de 13 a 17 anos que nunca fez sexo, né? Ou que fez tão pouco sexo. Então, é quase como se o jovem estivesse começando mais tarde e estivesse fazendo menos sexo. Isso é lá nos Estados Unidos, mas na Europa a gente tem estudo parecido, e na Ásia também, no Japão, na Coreia do Sul, a gente tem estudo parecido também. Então, assim, o cara fica tão envolvido, né, na coisa da rede social, ou na coisa dos contatos pelas redes sociais, ou de repente até no consumo, no acesso no consumo de material erótico, que
ele se resolve ali, né? Bem com ele durante um tempo ou durante muito tempo, né? Então, ele acaba fazendo menos sexo, ele acaba começando mais tarde e acaba fazendo menos sexo, né? No Brasil, a gente ainda não tem nenhuma pesquisa tão clara a esse respeito, mas eu acho que é uma tendência que a gente vai ver por aqui também. E é isso, né? Agora, com adulto, a gente também tem pesquisa lá fora que mostra que o pessoal tem feito menos sexo porque fica entretido ou com o consumo de material pornográfico, erótico, ou fica tão envolto nessas questões de redes sociais, de aplicativo de encontro, que parece que o barato não é mais o sexo em si, sabe? O barato é você criar a situação, criar a expectativa, Fantasiar. faz o match, Sim. mas não vai resolver o Desenvolve. match, entendeu? Faz o match, mas não faz o match. Se é que vocês me entendem. Então fica só nessa coisa do jogo, do né? jogo, da fantasia, fica meio no meio dessa história e não vai para as vias de fato. Então, não acho que isso é para todo mundo, assim, mas eu acho que é um fenômeno que pode acontecer sim, né? Tá, eu vou te fazer uma pergunta. Enquanto você pensa, eu vou falar do patrocínio. Mas eu vou deixar você pensando. Você acha que tem diferença em classe social? Essa questão da tecnologia interferir na classe social? Porque eu tenho a impressão que, às vezes, a galera que tem acesso lá a uma tecnologia maior, nos videogames mais, uns trem assim, mais, sabe? Outro, tipo, multiverso. Talvez ele esteja numa pegada mais diferente. Talvez esse outro público que não tem tanto acesso, ele vai ter que se distrair em outras fontes. E talvez transe até mais do que a galera. Não sei. É uma hipótese, mas antes dele responder, eu vou falar aqui sobre o nosso patrocinador. Você já sabe que o Fatal Model está aqui com a gente, patrocinando o nosso Acompanhadas. Lá no Fatal Model, a gente trabalha com os valores de respeito, segurança e dignidade. Nós temos também o serviço Contratante Premium. Se você que acompanha o universo das acompanhantes, você pode ser um contratante Premium acessando o QR Code que está disponível aqui na tela e escolhendo um dos planos. Sendo um contratante Premium, você tem direito a ler, escrever, compartilhar reviews, ter acesso a conteúdos exclusivos como fotos e vídeos. Então já aproveita, nos segue em todas as redes sociais do Fatal e do Acompanhadas. Se inscreve aqui no canal, já dá aquela curtida e com certeza compartilha esse conteúdo aqui que vai ser muito útil aí pra galera, tá bem? Agora, voltando aqui, você acha que tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? Nina, eu acho que em parte faz, mas é que assim, quando a gente pensa, por exemplo, em vamos pensar em dois estratos socioeconômicos bem diferentes, né? Então vamos pensar na classe A, B, que tem muitas condições financeiras, tem acesso a toda sorte de tecnologias de ponta, e vamos pensar numa população classe D ou E, que é mais excluída socialmente, mais vulnerável do ponto de vista social, que tem menos acesso às tecnologias mais modernas. Eu acho que o que acontece, né? Além do acesso às tecnologias mais modernas ou do não acesso a essas tecnologias mais modernas, você tem muitos indicadores sociais que são absolutamente diferentes para essas duas turmas, para essas duas galeras, né? Então, o que a gente vê do ponto de vista prático, né? O início de vida sexual acaba acontecendo mais precocemente nas pessoas mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, do que nas pessoas mais protegidas economicamente. Em parte, eu acho que tem a ver com as tecnologias, mas eu acho que as tecnologias são apenas um dos elementos dessa equação, né? Tem muita coisa aqui, né, para quem está excluído socialmente, né? Ausência de projeto, às vezes, de permanência na escola, ausência de estrutura familiar que dê suporte a um projeto de investimento na educação de longo prazo, violências, a chance de tentar estabilizar um relacionamento mais precocemente com vida sexual ou até com uma gestação, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar em gestação na adolescência, no Brasil a gente tem uma situação assim completamente dispar, né? Então, assim, pega São Paulo. Se a gente for para um bairro de região central de São Paulo, né? Higienópolis, Bela Vista, por exemplo, índice de gestação na adolescência aqui é comparável ao da Holanda, assim, 0,5% das meninas engravidam, 1% das meninas engravidam. Aí você pega 10 quilômetros, atravessa a marginal e vai para uma região mais vulnerável, né? Assim, o índice de gestação nessas meninas é de
15 a 20%, ou seja, 15 a 20 em cada 100 meninas adolescentes engravidam antes dos 18 anos. Então, se a gente for ver a diferença, às vezes diferenças da ordem de 10, 15, 20 vezes maior. Isso tem a ver com acesso à tecnologia? Tem também, mas vem num pool, né, num combinado de uma série de questões socioeconômicas. De novo, se você melhorar a perspectiva social de toda essa galera, se você der mais condições para essa pessoal continuar na escola, fazer projeto de vida, tenho certeza que esses índices de gestação na adolescência caem. Né? Então, acho que é super complexo isso, né? Mas é uma realidade. O Brasil tem índices europeus, né? E de países europeus de bons índices, de bons números, né? E, ao mesmo tempo, em 10 quilômetros de diferença, você tem índices comparáveis aos índices de África subsaariana. Então, é muito diferente, né? Caramba. A questão a galera da terceira idade. Você acha que hoje eles estão se preocupando também com a questão da sexualidade? Eu acho que sim. Que bom, né? Poxa, a gente tem diversão garantida por mais tempo. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Primeiro porque acho que caíram tabus, preconceitos em relação à sexualidade na terceira idade. Acho que esse é um primeiro ponto. Então, assim, o que era visto como pecado, errado, né? Nossa, o vovô tá fazendo isso, a vovó tá fazendo isso. Hoje pô, que legal que o vovô e a vovó estão podendo fazer isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem uma flexibilidade maior de padrões de relacionamento também na terceira idade. Então, muitas pessoas se separaram depois de 30, né, 40 anos de relacionamento, né? E aí você vê homens, né, que isso até acontecia, homens de 60, 70 anos que redescobriam a sua vida sexual com mulheres mais jovens, né? Agora você tem o contrário também, né? Você tem também mulheres, né, que estavam no relacionamento de 30, 40 anos que terminam ou ficaram viúvas e que se permitem, né, novas possibilidades, novos relacionamentos. Então isso é muito legal também, né? Então também esse é um outro fator. E tem, acho que uma outra questão é que, assim, hoje você tem mais insumos, vamos chamar assim, tecnológicos, para garantir uma vida sexual melhor para homens e mulheres mais velhos. No caso dos homens, a gente tem os facilitadores de ereção. No caso das mulheres, a gente tem todas as possibilidades de reposição hormonal, enfim, né, acompanhamentos que fazem com que homens e mulheres possam ficar sexualmente ativos durante muito mais tempo, né? Ainda bem. Graças a Deus. Até eu percebo que aumentou um pouco. Antes eu não via, 5 anos atrás, quando eu fazia programa, nunca vi. Hoje em dia, eu recebo, por exemplo, às vezes o cliente de 60 anos que está na primeira vez no relacionamento aberto com uma mulher mais nova, 40 anos, 35. É muito legal isso. Não, é bem legal. Eu lembro de uma história muito engraçada, isso na época da MTV ainda, né? A gente fazia um programa para jovem e tal, mas eu lembro que eu fui no supermercado aqui em São Paulo e eu tava comprando coisa lá perto de casa e tal, e aí chegou uma senhorinha, assim, senhorinha, né? Na época, não sei, né? Eu era muito mais novo também, né? E aí ela virou para mim e falou assim: ai, doutor, eu vejo o senhor lá na MTV, que bom encontrar com o senhor aqui no supermercado. Eu falei: que legal, tal, bacana. Nem era o público da MTV, né? Mas enfim. Ai, doutor, tem uma dúvida, posso tirar com o senhor, assim, isso do lado, assim, daquela gôndola, assim, de queijos e salames. E eu morrendo de vergonha se passava alguém do lado, assim, que, né, visse aquilo e tal. Ai, doutor, eu fui casado durante 30, 40 anos, acho que 30, 40 anos, eu nunca soube o que era o prazer. Nunca. Eu falei, poxa. Aí ele morreu, doutor, e eu descobri o prazer comigo mesma. Eu falei, nossa, que bom, né? Ela falou assim, ai, doutor, perdi tanto tempo e tal, né? Mas, enfim, eu descobri e tô gostando muito disso. Mas a minha dúvida não é essa. A minha dúvida é o seguinte, eu tô com um namorado mais novo, e eu já tô na menopausa, né, doutor? E esse meu namorado tem um pênis muito maior do que do meu falecido marido, assim. Ela pega um salame ali na gôndola. E eu, agora que eu vou para baixo dessa gôndola. Aí, não, então, doutor, e aí dói muito, é desconfortável, e assim, é bom, mas dói, é bom, mas incomoda, né? E eu falei assim, já ouviu falar de lubrificante? Já ouviu falar de hidratante vaginal? Já passou no médico para dar uma avaliada nos hormônios? Não, doutor, não. Facilita? Eu falei, sim, muito a sua vida, né? Por exemplo, usar o lubrificante no momento do sexo pode mudar a sua realidade, né? Ela falou assim, ai, que bom, doutor. E foi embora, feliz. Espero que tenha dado certo. Qual que é a preocupação em termos de doença? A galera te pergunta muita coisa sobre doença, tipo,
eu vou contextualizar. Acho que acontece com você também, da galera que quer trabalhar como acompanhante, vem muito nessa. Ah, mas como que você faz com isso? E se pegar doença? Cara, preservativo em todas as esferas. Como qualquer outra pessoa com a Né? vida sexualmente ativa. E eu assim. imagino que também devem ficar te perguntando essas coisas. Muito. E aí tem uma outra coisa que eu acho legal da gente falar, né, que, assim, pra gente, né, dos anos 80, 90, assim, né, que a gente tava descobrindo a nossa sexualidade, vivendo as primeiras experiências, não tinha alternativa, né, era preservativo e ponto, né, então, a gente que é mais velho, tal, e tem relações eventuais, ou tinha relações eventuais, tal, né, a gente se protegia com preservativo. Ao longo dos anos, né, houve uma resistência crescente ao uso de preservativo. Então, por exemplo, os últimos dados do Ministério da Saúde mostram que entre os jovens, pouco mais de 20% usam preservativo regularmente em todas as relações sexuais, né? Mais de 50% usam de vez em quando, né? E tem uma galerinha de 20, 30% que não usa nunca, né? Então, assim, e com o público adulto, jovem, assim, essa galera de 25 a 45, também, assim, tem uma galera que usa sempre de forma consistente e tem uma turma que não usa de jeito nenhum, não quer usar ou usa só de vez em quando, sabe? Ah, tô conhecendo, vou usar a primeira vez, mas, né, já conheci, agora eu tenho intimidade, eu sei que ela é legal, que ele é legal, então vamos deixar o preservativo de lado. Então, eu acho que é legal a gente contar pro pessoal que antes a gente falava de um jeito só de se prevenir, que é usar camisinha, né? Hoje a gente tem o que a gente chama de estratégia combinada, né? Então, assim, qual que é a estratégia que mais se adequa a você nesse seu momento de vida, né? E a gente tem algumas evoluções tecnológicas que permitem isso. Então, por exemplo, a questão do HIV, né? A gente tem hoje métodos de prevenção ao HIV que são métodos biológicos, né? Então, o indivíduo toma remédio, né? Toma uma combinação de 2 antivirais todo dia, né? Que chama PrEP, profilaxia pré-exposição. E aí, assim, se usa regularmente esse método, né? A chance de infecção pelo vírus HIV é muito pequena, né? Além dessa PrEP que toma todo dia, tem a PrEP intermitente, que você toma só quando você vai transar. Então, um indivíduo que transa uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, se ele transa 3 vezes por semana, aí não compensa, aí tem que tomar todo dia. Mas se ele transa assim uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, aí tem um esqueminha também de PrEP intermitente que você usa os comprimidos só, né, nesses dias antes e depois da relação sexual. Temos agora aprovado também, tem 2 dias pela Anvisa, um método que é uma PrEP injetável. Então, o indivíduo toma uma injeção a cada 2 meses, né? E ele não se infecta pelo vírus HIV, né? Então, essa é uma outra possibilidade. Mas aí vocês me falam, mas isso é o vírus HIV. Mas e o resto todo, né? Então, quando a gente fala em estratégia combinada, então a gente tem, no caso do HIV, PEP, que é a profilaxia pós-exposição. O Gabi vai sair, só usa camisinha, ele vai sair, transa com alguém, de repente a camisinha estoura, ele tá inseguro, então ele toma 1 mês de remédio. Essa é a PEP. Né? Tem essas PrEPs todas que eu contei, né? Uso diário, uso intermitente e uso injetável, né? A gente tem também, como parte das estratégias combinadas, vacinas. É importante falar que tem vacina que previne IST hoje, HPV, por exemplo, né? Papilomavírus humano, que eu acho que é a infecção mais comum, né? Hoje entre homens e mulheres, uma das principais causas de câncer de colo de útero nas mulheres, de câncer de garganta e orofaringe em homens e mulheres, de câncer de ânus também em homens e mulheres. Então, HPV é bem importante tomar, e de preferência tomar ainda adolescente, antes de iniciar a vida sexual, embora pessoas adultas também possam tomar. A gente tem vacina contra hepatite A e hepatite B, né, que são 2 doenças que também podem ser transmitidas pelo sexo. Hepatite A pode rolar, né, transmissão no sexo também, não é só contaminação com água, alimentos contaminados e tal. Não, quando você faz sexo oral, por exemplo, na região em volta do ânus e tal, isso também pode transmitir hepatite A, caso uma pessoa esteja infectada. Então, tem vacina contra hepatite A, vacina contra hepatite B, falei do HPV, e tem o que a gente chama de testagens periódicas, né? Então, assim, eu saio com pessoas, né? 2, 3 vezes no mês, eu não quero usar camisinha de jeito nenhum, eu faço parte de um grupo que pode se beneficiar de PrEP, porque PrEP não necessariamente pode ser usada por todo mundo, não precisa ser usada por todo mundo, mas quem corre mais risco, né? Então, eu posso fazer testagens periódicas, né? Gonorreia, clamídia, sífilis, e se aparecer alguma coisa,
eu me trato o mais rápido possível e aviso as pessoas com quem eu me relacionei também para que elas se tratem o mais rápido possível. Tem um estudo também, Gabi e Nina, que é um combo pós-exposição, né? Eu falei só da PEP, em relação ao HIV, né? Tem um combo que o pessoal está chamando de Doxivac ou Doxipep, que assim, tive uma relação sexual, né? Tomo PEP, né? Que é a profilaxia de HIV, tomo um antibiótico, né? Que que faz a profilaxia também de algumas bactérias mais comuns, né? Como sífilis, como clamídia e um pouco contra a gonorreia. E em alguns estudos estão associando isso a uma vacina que, na realidade, é uma vacina que é contra meningite, mas a meningite, o vírus da meningite, né, o meningococo, e o gonococo, que é o vírus da gonorreia, eles são vírus muito parecidos, de famílias, são muito próximos, né? Então, esses estudos também parecem indicar uma certa cobertura contra a gonorreia. Então, talvez no futuro a gente tenha ainda mais tecnologia. Então, a gente toma uma vacina, se transar, toma um remédio, um antibiótico por alguns dias e, eventualmente, pode tomar, né, a PEP por alguns dias. Então, para esse universo, né, eu acho que tanto das pessoas que trabalham, né, como acompanhante, como as pessoas que têm uma vida sexual e que não têm uma dificuldade de usar preservativo com frequência, né? Saber que existem esses modelos, né? E aí é conversar com o médico, né? Entender o que é melhor para você naquele momento da sua vida, naquela fase. Pra gente que fez parte da geração camisinha sempre, né? Isso pode parecer, nossa, mas isso é meio arriscado, isso é meio esquisito, ficar tomando remédio e tal. Mas assim, de novo, né? Eu acho que é uma estratégia importante de redução de danos, é uma camada a mais de proteção, né? E oferece mais possibilidades, né? Eu tô impressionada com a quantidade de coisas que tem, que eu não sabia de Eu também não muitas aí. sabia Eu de só todas, sabia da não. PEP, Sim, da sim. PrEP, né? E hoje em dia a gente tem um mercado de trabalhadores sexuais muito grande, que não se concentra mais só entre acompanhantes. Os criadores de conteúdos, por exemplo. Sim, tem as gravações sem o preservativo. Aí, quando você vai gravar, por exemplo, com alguma modelo sem o preservativo, fazer de repente alguma cena de cream pie, que é a ejaculação dentro ali da vagina, você faz o exame antes, ela faz o exame antes e apresenta um histórico, caso haja, né, de exames anteriores para ver, porque tem a janela ali, né? E aí você realiza dessa forma. Você tem testes hoje cada vez mais sensíveis, né? Então, por exemplo, imagino, né? Isso eu não saberia dizer se existe um protocolo, mas imagino que assim, você vai gravar uma cena, né? Você tem os testes rápidos, basicamente, de quase todas as doenças, as Sim. ISTs, né? Então, assim, você dá uma furadinha no dedo ali e pega uma gotinha de sangue, e aí você consegue testar para HIV, você consegue testar para sífilis, você consegue testar para gonorreia, né? Então, você tem uma série de testes rápidos que, eventualmente, o diretor de set, ou enfim, a equipe pode providenciar, né? Ali no... mas tem a janela? Sim, eventualmente tem a janela. Mas aí você já reduz muito essa chance de exposição, bastante. né? Os testes são cada vez mais sensíveis, as janelas são mais estreitas, né? E caso aconteça alguma coisa, depois né? Logo depois da gravação da cena, existe essa possibilidade né? De ter todo mundo, né? Em contato ali e de, olha, aconteceu assim, o teste deu negativo, mas hoje eu fiz um teste e veio positivo, pode ter sido depois, pode ser que eu estava na janela, então é legal que você se medique e eu me medique também, né? Então você tem como cercar um pouco, né, essas questões todas, né? Sim, tomar todos os cuidados, sim. Pode. Desculpa. Não, vai. Não, e digo, essa questão da PrEP injetável também, né? Porque muita gente fala assim, tenho dificuldade em tomar remédio todo dia. E aí, realmente, se falha, você tem uma chance de não proteger tão bem, né? Mas com esse remédio que você toma uma injeção a cada 2 meses, não tem muito como esquecer, né? Você põe na tua agenda, é chato tomar uma picada, mas tomou e ponto, Já né? era. E não tem contraindicação? A maior parte desses métodos de PrEP, de PEP, podem ter alguns efeitos colaterais, né? Você tem restrições para pessoas que têm, talvez, algumas condições de saúde, insuficiência hepática, insuficiência renal, né? Mas para a maior parte das pessoas, o perfil de riscos é muito, e de efeitos colaterais é muito pequeno, né? De longe, o benefício supera eventuais sintomas transitórios, né?
Quero saber, tem perguntas das redes, por favor? Pergunta, qual é a ordem ideal para fazer sexo num casal que é super mente aberta, faz todo tipo de sexo oral, anal, vaginal? Tem uma ordem certa, porque o sexo anal ele é bem sui generis, ele é bem peculiar, os cuidados que tem que ter com ele, né? Uma coisa que requer mais cuidados. Então, o sexo anal, mais especificamente, ele tem a hora ideal de fazer, é por último, ou pode ser no começo, depois vai para as outras partes, como é que é isso? Então, eu acho que assim, vai depender. Eu acho que assim, essa coisa de ter uma sequência, eu acho que engessa muito, né, as experiências do casal, né? Então, eu acho bacana você poder variar essa sequência, né? Hoje tô a fim de fazer ABC, amanhã tô vontade de fazer AAA, ou BCA, enfim, né? Acho que tanto faz, assim. Agora, o que você falou faz sentido, né? O ânus é uma região potencialmente contaminada, tem muito micro-organismo, né? Então, tirar o pênis do ânus e colocar na boca ou na vagina, se aumenta o risco de infecções, né? Então, no caso de usar preservativo, né, o que a gente recomenda é um preservativo para cada destino, né? Então, assim, vai fazer sexo anal antes, depois vai fazer sexo vaginal, então usa um preservativo aqui, e aí troca, tira o preservativo, põe outro e parte para o sexo vaginal, né? E mesmo vaginal para depois o anal, você pode levar micro-organismos da vagina para o ânus, né? Então, também é legal trocar. Então, para quem usa camisinha, né, a recomendação é para cada destino, né, um passaporte diferente. Adorei essa. Um visto diferente. Né? O passaporte é o mesmo, mas o visto pode mudar. Agora, se for transar sem camisinha, né, vamos supor que é um casal que está junto, e etc, mas quer evitar risco de infecção urinária, quer evitar risco de alguns tipos de infecção vaginal, que não necessariamente são essas clássicas, né? Gonorreia, clamídia, mas enfim, né? De outras, né? Cândida, por exemplo, é um bicho que tem dentro da gente, né? Tricomonas é um bicho que pode ter dentro da gente. Então, ele só causa uma infecção se ele estiver numa quantidade muito grande ou no lugar inadequado. Então, o ideal, né, que a gente recomenda, né, pelo menos a transição do sexo anal para o sexo vaginal, do sexo anal para o sexo oral, é uma boa higienização do pênis, né? Então, assim, você não tem muito jeito, você tá lá, né, no bem bom, fazendo sexo anal, vai pro banho, toma um banho, capricha, água e sabonete, seca bem e aí continua, né? Porque é isso, né? Eu acho que você reduz risco de infecção. Os homens, inclusive, tem que ser bem... Os homens são muito cabeça dura nesse sentido, viu? Que dá... Nossa, e assim, ó... Se o homem se infectar ali num sexo anal sem preservativo, tem uns que tem que fazer um tratamento sério, né? Isso que a Nina falou é bem importante também, porque assim, o sexo anal sem preservativo, como o ânus é uma região potencialmente contaminada, né, você também pode pegar uma uretrite, por exemplo, né, essa uretrite que é uma infecção provocada por uma bactéria na uretra, pode migrar, por exemplo, né, para o epidídimo, para a próstata, e aí você tem prostatite, você tem uma infecção no epidídimo, e isso pode, no futuro, né, interferir com a fertilidade do homem e pode provocar dor, desconforto. E em algumas dessas regiões, o tratamento de antibiótico às vezes é difícil de ser feito. Precisa usar um antibiótico potente durante muito tempo. Então, né, no mundo ideal, né, o que a gente recomenda? Se puder usar camisinha, sempre melhor. Se não for usar camisinha, né, manter os testes em dia, né, depois de fazer sexo anal, a gente continua fazendo uma recomendação para homens e mulheres, não só sexo anal, qualquer tipo de sexo, procure urinar depois de fazer sexo. Né, para as mulheres, isso faz, né, diminui o risco de infecção na uretra, né, estou falando de infecção do trato urinário. Para o homem também diminui o risco de infecção como uma uretrite, então é bacana isso assim, né, tomar um banho, depois fez sexo, né, não usei camisinha, toma um bom banho, água e sabão, tenta urinar, né, nesses primeiros 10, 15 minutos depois da transa, né, e depois, se precisar, né, fazer os testes, o acompanhamento com os médicos, com triagens, né, de regularidade. Mais alguma? Um tempinho atrás estava muito em alta o assunto Golden Shower, né? O quão higiênico ele é, o quão ok ele é. Então, o Golden Shower, assim,
como qualquer contato com qualquer secreção humana, né, a urina também pode transmitir, eventualmente ter algum micro-organismo que vai fazer, né, pode transmitir algum tipo de infecção. Mas com urina, assim, ela tende, o risco, por exemplo, é menor, né, do que, por exemplo, fezes, né, porque tem, além do Golden Shower, tem o pessoal que gosta, né, do Chuva marrom, chuva marrom, coprofilia. coprofilia e tal. Aí você tem um pouco mais de riscos, né? A gente tá falando de novo sexo anal e tal. O Golden Shower, principalmente se for em regiões fora de mucosa, né? O risco é bem pequeno. Então, sei lá, vou fazer na barriga, no bumbum, na perna, no pé, no... Eu sempre tento fazer nos meus clientes do pescoço pra baixo. Porque muitos gostam na cara, na boca, tem que tomar cuidado. E se for fazer no rosto, é essa coisa, né? De, sei lá, fechar a boca e fechar também o dá olho, né? diferente. Fora que deve arder, né? Imagino, né? Então, eu acho que mas isso que o Gabi falou é legal, assim, né? Do pescoço para baixo o risco é menor. E tem gente que gosta, mas tem gente que gosta, né? Dentro da vagina, dentro do ânus e tal. Aí, assim, o risco é um pouquinho maior, mas urina, né? Vamos combinar que o risco é menor do que outras secreções. Tem uma questão que a gente falou rapidamente, mas que eu acho que é legal de te perguntar. Já faz 30 anos que tu começou a trabalhar com comunicação, né? É uma visão privilegiada não só de quem fala sobre sexualidade, mas de quem conversa com o brasileiro sobre isso. Dá pra gente dizer que mudou o comportamento sexual do brasileiro ao longo desses 30 anos? Que avaliação que tu faz disso? Eu acho que essa resposta volta e meia me perguntam isso e é uma resposta difícil, porque assim, se a gente olha para as dúvidas dos adolescentes, as dúvidas são muito parecidas, né? A dúvida que eu respondi em 2023 é igual à dúvida que eu respondi em 1993. Então, assim, 30 anos as dúvidas são muito parecidas. Eu acho que tem a ver com esse fato das questões que permeiam a vida do adolescente serem muito constantes e frequentes. Por isso que eu acho que a dúvida é muito frequente. Agora, de uma maneira geral, se a gente for pensar, é curioso isso, porque eu acho que as pessoas estão mais tranquilas em relação às suas vivências de sexualidade, né? Então, por exemplo, fluidez é uma coisa que a gente vê hoje, ou se fala hoje muito mais do que se falava há 30 anos. Novos formatos de relacionamento, né? Os relacionamentos não monogâmicos, é uma coisa que a gente ouve falar muito mais do que a gente falava antes, né? A questão das pessoas gender fluid, né? Ou não binárias também, que vivem essas possibilidades todas, hoje é uma coisa muito mais frequente. Então, me parece que as pessoas individualmente namoram com uma liberdade maior, né, na sexualidade, namoram a sexualidade com uma liberdade maior, né? Agora, no coletivo é engraçado, né, porque assim, então a gente pensa socialmente também, a maior parte das pessoas, socialmente a sociedade também está mais tranquila e fluida, e aí depende, né? Esse fenômeno da internet é curioso porque eu acho que ele cria essas bolhas e a pessoa vive naquela bolha dela e é difícil dela olhar para fora, né? Então, assim, tem camadas ou tem grupos da população muito caretas, muito conservadores, né? Mais conservadores do que há 30 anos atrás. Então, às vezes, questões que a gente falava com muito mais tranquilidade na escola ou nos projetos de educação em sexualidade, hoje, assim, se você introduz esse assunto na escola, o pai já vem reclamar e tal. Então, assim, tem setores mais conservadores. Mas eu acho que, de uma maneira geral, a gente consegue, as pessoas individualmente conseguem lidar melhor com essas questões de sexualidade, né? Eu acho esse um avanço, né? O difícil é furar ou vencer essas bolhas conservadoras que aparecem no meio do caminho, que às vezes atrapalham, né, a difusão dessas informações. Doutor, só para finalizar aqui, uma pergunta mais pessoal. Falar para o público sobre sexualidade é simples para você porque é mais fácil. Mas quando são questões dentro da família, é fácil também? Não é difícil. Não tem aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Não, assim, falar sobre sexualidade não significa que você não vai viver conflitos, dificuldades no seu relacionamento pessoal, fases melhores, fases piores, crises. Às vezes, quando você tem que abordar esse assunto dentro da família, também cuidado, porque as pessoas são diferentes. Então, na verdade, assim, apesar de trabalhar com isso, né, eu acho que eu estou exposto ou sujeito às mesmas questões de todo mundo. A única coisa, assim, é que eu acho que eu consigo falar mais, talvez, né, do que eu falava há 30 anos. Assim, eu tenho uma liberdade maior de lidar com esses assuntos, mesmo dentro da família, né, ou com os amigos e tal, né, mas não dá, mas não imuniza, não, viu, Nina? Esse cara não tem dúvida nenhuma. Vou transar com esse cara porque não tem dúvida nenhuma
nenhuma de sexo, não tem problema não. Ih, mentira. Que legal. Não, é bom saber. Tá vendo? Humano como a gente. É igual acompanhante, nunca brocha. Tem isso também. Mais alguma? Posso passar para as rapidinhas? Vamos lá. A rapidinha é uma brincadeira bem simples que eu falo para você uma palavra ou uma frase e você me responde com o que vem na cabeça, tá? Posso falar qualquer coisa, assim, que vem na cabeça, assim? É. Ah, tá. Não é sim ou não, qualquer coisa. É, qualquer coisa. Sexualidade é? Ah, eu acho que é um espaço, um playground gigantesco, assim, cheio de novidades e possibilidades. Um parque de diversões, vamos chamar assim. Legal. E intimidade? Intimidade é uma conquista, uma luta diária, né? Mas eu acho um ponto fundamental na vida das pessoas e dos casais. Legal. Para ter saúde mental é necessário? Falar sobre saúde mental. Legal, legal. E para finalizar, um conselho para as pessoas vivenciar a sexualidade de forma saudável. E eu acho que é naturalizar as discussões sobre sexualidade, poder viver a sua sexualidade de uma maneira muito própria, muito pessoal. Ninguém é igual, né? Não adianta a gente copiar um modelo, não adianta a gente querer reproduzir um modelo. Cada um de nós funciona de um jeito e além de funcionar de um jeito, esse jeito muda durante a vida, né? A gente é muito dinâmico, né, em relação à sexualidade e relacionamento. Então, eu acho que é isso, se permitir entender quais são os seus reais desejos, vencer limites, ampliar caminhos e possibilidades, entender que você é único, né, e que você vai mudar ao longo da vida, né? Isso que acho que talvez essa seja a mágica, assim, curtir as mudanças. Curtir as Não mudanças. reclamar das mudanças. Isso é importante. Gente, então é isso. A gente vai ter que ficar por aqui. O nosso tempo aqui foi rapidinho. Quem sabe rola um convite na próxima, o senhor vem, né? O senhor volta. Volto, com certeza. Adorei fazer esse papo com vocês, Gabi e Nina. Muito legal. E acho que a gente falou bastante coisa, né? Espero que ajude as pessoas Até aprendemos aqui. Né? Um pouquinho. Eu também ouvi um monte, aprendi um monte. Queria agradecer o convite. E parabéns pelo trabalho. Muito legal. Muito obrigada. Muito obrigada em nome da equipe também pelo tempo. E para você que nos assistiu até o final, nosso muito obrigada também. E até o próximo Acompanhadas.